Esse vídeo é para você que tem ascendência de algum outro país que não seja o Brasil. Isso mesmo. Ascendência àqueles que vieram antes de você. Por exemplo, no meu caso, eu tenho ancestralidade portuguesa. Eu também tenho ancestralidade francesa, suíça, africana e por aí vai. Mas hoje, principalmente, eu quero falar dessa cura que é com os nossos ancestrais. Eu diria que esse vídeo seria para os portugueses, porque o meu relato é com os meus ancestrais portugueses. Mas na verdade, escuta essa mensagem até o final e vê como que ela ressoa no seu DNA, na sua história. Eu sou Elisa Silveira, para quem não me conhece, reprogramadora mental, trabalho com Theta Healing, constelações familiares e eu também sou designer de interiores há mais de 14 anos. E esse relato é justamente há 5 anos atrás, a decisão de fazer a minha primeira sessão de reprogramação mental, através da técnica do Theta Healing, porque eu estava bloqueada para tirar a carteira de motorista. Esse é um vídeo que já existe aqui nessa rede social. É um relato que eu conto também no meu livro. E foi uma sessão que reprogramou ali a minha mente de acordo com o bloqueio que eu estava vivendo ali naquele momento, que era para tirar a carteira de motorista, que abriu o que a gente chama no mundo das terapias meio que a porta de Nárnia, né? Mal sabia eu que 5 anos depois eu estaria publicando o meu livro em Portugal e eu estaria também recebendo uma condecoração da Academia de Letras da Guarda Civil do Brasil em Portugal. Ou seja, ano passado eu fui para Fátima para lançar o meu livro e esse ano eu fui para receber essa honraria, né? E enquanto eu ia para lá, aliás, já nos dias precedentes, quando você começa a se formar em técnicas terapêuticas como o Theta Healing, constelação familiar ou outras ferramentas também, a gente fala que uma semana antes de você fazer o curso, tudo que você precisa limpar ou curar durante o curso, que você vai transmutar dentro de você, ressignificar, começa a ressurgir para a superfície nos dias anteriores. E eu percebi dessa vez, com essa premiação, que foi válido para isso também. Então, eu me perguntei, por que Portugal? Por que saindo sempre para Portugal? Porque todas as vezes que eu vou para Portugal é sempre surpreendente. E por que eu sou tão premiada? Né? Portugal me dá tantos presentes. E eu vou contar o porquê que eu tô falando isso, tá? Pra quem não sabe da história, né? Eu creio que esse vídeo vai chegar em pessoas que nunca me viram na vida. Eu sou filha de uma mãe brasileira com um pai suíço. E eu nasci aqui na Suíça. E quando eu tinha 3 anos de idade, eu fui morar no Brasil com a minha mãe. Mas eu cresci ouvindo da minha mãe que não tinha vindo para Portugal. E eu conto por que ela saiu daqui da Suíça quando eu tinha 3 anos de idade. E por que ela não foi para Portugal, no lugar de voltar para o Brasil? E aí ela já tinha um ranço muito grande com Portugal, né? E ela dizia, Portugal é a favela da Europa, que não sei o que, que não sei o que. E ela sempre falava mal de Portugal, mas ela nunca havia visitado Portugal. Aí é onde começam a vir os segredos da família. O pai dela, ele era filho de portugueses, 100%. Ou seja, né, aqui na Suíça ele já seria considerado português e não brasileiro, por exemplo. Porque o pai e a mãe dele eram portugueses. Então, a raiva que ela tinha não era do país. A raiva que ela tinha foi desse pai. Porque se a gente for para a história, pelo que eu sei, tá, gente? São relatos que a minha mãe me contou. Ela já não tá mais aqui entre nós. Os relatos são que o meu avô, quer dizer, a minha avó brasileira, quando estava grávida da minha mãe, descobriu que ele traía ela, porque ele passou uma doença sexualmente transmissível e a minha avó teve que tomar
remédios durante a gravidez para tratar esse vírus ou bactéria, que eu não sei exatamente o que foi. Isso também não vem ao caso agora. E isso teve uma repercussão muito grande na minha mãe, porque ela sempre se sentiu a excluída da família, ela sempre se sentiu a pequena, a frágil, realmente assim, sabe? E quando ela nasceu, se não me engano, aos 2 anos de idade, ela teve um tumor na cabeça, e aí ela cresceu com a deficiência anêmica, ou seja, ela não produzia sangue suficiente. Enfim, inúmeras coisas. Então, eu cresci com esse discurso de raiva. Só que ela não... Sabe aquela pessoa que fala mal, mas não conhece? Né? Fala mal de um lugar, mas não conhece? E assim, é uma raiva meio que legítima da criança dela, né? Da infância dela. Porque daí depois o que eu soube foi que eles se mudaram de Macapá para Fortaleza. E chegando em Fortaleza, depois ele foi embora morar com outra mulher. Ou seja, a minha mãe não tinha raiva do país. A minha mãe estava guardando raiva por toda a situação que aconteceu ali na infância dela. E não se permitiu conhecer esse país que é tão incrível. É tão incrível. Eu sempre falo, gente, o Brasil, aliás, Portugal que é o grande, né? Ai, Portugal, me desculpa. Portugal, que é o grande, é uma extensão do Brasil, porque o Brasil é a cópia fiel de Portugal. Inúmeros lugares em Portugal, mesmo agora eu estava no Porto, e no quarteirão onde eu estava, eu vi aqueles velhos armazéns onde a gente entrava e encontrava tudo. Gente, aqueles armazéns da década de 80 que a gente tinha no Brasil, da década de 90, né? Porque eu cheguei no Brasil ali, no Brasil 93, 95, são as minhas memórias de infância. 98, né? Aqueles armazéns que você ia e encontrava tudo. Eu até brinquei com uma brasileira esses dias falando que a gente encontrava até milagres ali dentro, né? Daqueles armazéns. Então, assim, para mim, que conheci primeiro o Brasil, eu digo que Portugal é uma extensão do Brasil. E o que acontece é que a minha família, a minha família brasileira, que eu saiba, tinha uma mente muito escassa financeiramente. Já ali, o que é que acontece? A minha avó, ela trabalhava no Ministério da Educação no Brasil, passava o dia trabalhando e ela deixava, sei lá, 25 centavos para que o mais velho, né, ou a mais velha comprasse aquelas baguetes de pão enorme e cortasse em pedaços iguais e desse para cada um dos irmãos, né, para que eles pudessem ali jantar. E quando ela voltasse, só dava banho e já colocava para dormir. Ou seja, imagina a rotina de uma mulher que passa o dia inteiro trabalhando e quando volta para casa ainda tem que cuidar de 8 crianças, sem nenhum suporte emocional, sem nenhum suporte financeiro, nem físico, nem, enfim, sem nenhum suporte, né? E a minha avó realmente, ela era aquela boa irmãzinha da igreja, todo domingo ela ia para a igreja, ela fazia lá, era pastora da igreja, ela trabalhava com o pessoal, né, aqueles trabalhos voluntários, ela ia andando, ela era uma pessoa muito ativa, assim, sabe? Mas claro que uma separação, um divórcio, e quando envolve também 8 crianças, é bastante desafio. Então, o que acontece? Todos esses desafios emocionais e financeiros, eles vão ressoar no campo de todos os descendentes, né? E é um assunto que eu trabalho muito, 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 que eu estudo muito sobre a prosperidade financeira, como que a gente pode mudar o nosso mindset. Para vocês terem ideia, a primeira vez que eu fui para Portugal foi em 2016. Eu creio que foi 2016 ou foi 2017, em pleno verão. E foi logo quando eu voltei para cá, para a Suíça. E, gente, eu tinha, assim, 150 francos para terminar o mês. Tipo, acho que faltava 2 semanas para terminar o mês. Não é nada aqui para a Suíça. 150 francos é muito pouco dinheiro. Para você ter ideia, em um dia você usa esse valor. Em um dia. Se você for para um restaurante, sair, tomar uma cervejinha aqui, não sei o que, vai rapidinho 150 francos. E aí eu realmente sempre fui uma pessoa muito econômica, que sabia usar o dinheiro.
E aí, a primeira vez que eu fui para Portugal foi porque eu conheci um português aqui, um jovem, e ele ganhou 2 vezes em um concurso. E esse concurso dava direito a voo, hotel 4 estrelas e 2 dias de festival lá em Lisboa. E aí, eu não vou contar a história detalhadamente, mas em resumo, eu falei com ele e ele foi com a namorada dele e eu fui no outro bilhete que ele ganhou, porque ele ganhou 2 vezes, né? E cada vez que a pessoa ganhava, dava direito a 2 passagens de avião com um hotel e as entradas do festivais. Ou seja, ele tinha 4 voos, 4 hotéis e 4 entradas para o festival. Eu não conhecia ninguém na época, ou as pessoas que eu conhecia, elas já estavam ocupadas, então eu acabei indo sozinha. Fiquei num quarto de hotel lá, 4 estrelas, sozinha. Foi uma experiência sensacional. E o melhor, porque do lado tinha um shopping center, então assim, tipo, eu só gastei, eu acho que 50 francos nessa viagem de Portugal. Então assim, foi a minha primeira vez que eu fui e já ali eu já tava assim, tipo, ai, não é tão ruim assim Portugal, parece o Brasil, não sei o que e tal. E é muito mais barato do que aqui na Suíça as coisas. E aí a segunda vez que eu fui para fazer esta tatuagem aqui e visitar um amigo que mora em Albufeira, então eu fiz toda a parte de Faro até o Forte de Sagres, né, que é o fim do mundo de uma época lá. Era realmente considerado o fim do mundo, né, porque até então ninguém conhecia além daquelas terras e mares. E aquilo ali me emocionou muito também. Depois eu subi pro Porto, e quando eu fui no Porto a primeira vez, que foi justamente quando eu fui fazer essa tatuagem, nossa, eu me senti em casa, gente. Foi assim, amor à primeira vista com essa cidade do Porto, assim. Tive umas experiências fantásticas lá. E depois eu fiz um bate e volta no Porto, que eu fui num sábado, voltei no domingo, pra fazer a segunda tatuagem aqui, ó. Ui! Gente, esse sol tá divo, né? Olha só. Enfim. E quarta vez que eu fui pra Portugal, foi pra lançar o meu filho, que foi ano passado. E o mais interessante é que, sem que ninguém saiba de nada, eu fui levada para a cidade de Fátima. Então eu estava 8 minutos a pé ou 2 minutos de carro da igreja de Fátima, lançando meu livro lá ano passado. E foi um presente realmente, porque lá em Fortaleza eu sempre ia para a igreja de Fátima. Meu tio se casou na igreja de Fátima. Então a gente é muito devoto de Nossa Senhora de Fátima lá em Fortaleza. E isso me tocou muito nesse dia, sabe? Assim, eu disse, cara, como Deus é perfeito, né? E esse ano foi no dia do meu aniversário, eu recebo uma mensagem me convidando, falando que eu ia receber um prêmio, sim, no Porto, agora, nesse período agora de 22, 23 de maio. E eu pensei, gente, com tudo que eu tô vivendo na minha vida, são decisões, né? Mas eu preciso ir lá, sabe? Receber esse prêmio. E realmente eu tive que fazer escolhas desafiadoras, até justamente no nível financeiro também. E fui. E fui beber dessa fonte, beber dessa água. E aí, justamente, esses dias anteriores que precederam essa minha ida para o Porto mais uma vez, eu tava justamente, cara, por que toda vez que eu vou no Porto, eu tô sempre contando as moedinhas? Não que eu não esteja com dinheiro, mas eu tô sempre assim, fazendo 1 milhão de coisas. Esse ano eu fiz altos investimentos no nível da minha carreira, então não é que eu não tenha dinheiro, é que eu coloquei esse dinheiro em outros lugares. E a gente precisa ser paciente para poder ter esses retornos. E aí eu abri uma constelação familiar, e a constelação familiar, ela vinha dizendo que não ia olhar para essa parte da ancestralidade agora, a gente já tinha olhado para outras questões. E quando eu cheguei lá no Porto, eu fui andar nas ruas do Porto, que eu já conhecia, né? E foi assim, sabe, um momento de agradecer muito aos meus ancestrais, porque eu não tenho outra explicação que seja Deus
E também esses meus ancestrais portugueses, por tudo que eles viveram, porque eu não sei por qual razão eles saíram de Portugal para ir para o Brasil. Eu creio que sim, para viver uma vida melhor, senão a gente não se mexe, né? A gente não se move do nosso lugar. E sabe, por eles terem dado a vida ao meu avô, e pelo meu avô, independentemente do que aconteceu, né, da traição, do abandono, de deixar a mulher lá com os 8 filhos, independentemente disso, ele foi para a ação. Ele teve essa ação de fecundar a minha avó, e a minha avó também de aceitar essa criança que foi a minha mãe, né? E hoje eu ser a primeira da família a escrever e publicar um livro, meu livro está na Amazon, e receber um prêmio tão importante da Academia Brasileira de Letras. E eu não sei por que eu tô fazendo esse rios sem a minha medalha, sem o meu colar lindo, maravilhoso. Ui, já vou botar aqui. E sabe, gente, essa mensagem é sobre você estar em paz com seus ancestrais. Não é fácil. Não é fácil porque, por amor à minha mãe, eu podia querer defender esse discurso de raiva dela, né? Por amor à minha mãe, eu podia, assim. E aí, talvez eu nem estivesse recebendo isso, ó. Só que, por amor à minha mãe, por amor aos meus ancestrais, eu escolho ficar em paz com todas as partes do meu passado, sabe? Porque isso daqui, gente, isso aqui para muitos pode ser um prêmio, né? Uma medalha, mas isso aqui, olha, Academia Brasileira. Isso aqui representa a minha ancestralidade brasileira, a minha avó, que trabalhou tanto, que fez de tudo para educar esses 8 meninos, e que a minha mãe, por mais, né, por todos os defeitos ou qualidades dela, por todas as loucuras dela, ela também me educou. Então, quando eu estava lá sentada para receber o prêmio, eu quase que chorava, lembrando, né, daquela Elisa de 5, 6 anos, 6 anos, eu creio, devia ter 6, 7 anos, que estava se recuperando de uma hepatite, de uma doença, que quase ia perder a mãe para várias doenças juntas, e que foi a minha própria mãe que me ensinou a ler. Eu lembro. Foi no bairro da Messejana, na casa da minha tia, que a minha mãe me ensinou a ler e a escrever português. E assim, às vezes eu chorava e eu me mijava, porque eu não queria, não gostava. Mas eu não gostava, não era por mim, é porque eu peguei também essas crenças dela. Então, isso daqui, pra mim, além de representar a minha ancestralidade, representa essa cura com todo mundo que veio antes, sabe? E de alguma forma isso é um convite para que você olhe também para a sua ancestralidade e perceba com quem você precisa curar e estar em paz dentro de você. Porque para mim foi isso, estar em paz com todos os meus ancestrais portugueses, né? Como que eles me levam? Como que eles me levam tanto para Portugal, gente? Ninguém na minha família mora em Portugal. Como que eu já fui tanto em Portugal? E sendo sempre assim tão presenteada lá. Então, a minha mensagem, até porque o vídeo aqui já tá perto de acabar, vai curando. Vai curando porque cada vez você vai curando uma camada, vai aparecendo outra e você vai curando. E aí as coisas, ó, vão acontecendo, aí depois vem outras. E o mundo é cheio de infinitas possibilidades. Mas é isso que eu trato no meu livro também. Os caminhos que a tua alma vai levar para que você possa se curar, para que você possa se ascensionar e viver todas as abundâncias que Deus tem para ti aqui na Terra. E ele está disponível na Amazon, tá? Link, ó, na bio. E se essa mensagem ressoou com você, não esquece de deixar o teu like, de compartilhar com outras pessoas que talvez precisem ouvir essa mensagem e deixar nos comentários aqui o que é que ressoa com você, como que isso te toca, tá? E é isso, gente. Até a próxima.